Uma academia mágica onde apenas 80% dos estudantes conseguem se formar, porque os outros acabam mortos ou com sequelas permanentes. Ainda assim, é o dia de ingresso para o protagonista Oliver, um jovem confiante de que poderá se tornar poderoso. Por isso, esses truques com flores que prevêem futuros terríveis não fazem diferença para ele. Na verdade, este ano ele encontra todo tipo de personalidades, como essa garota que aparece com seu estilo oriental e que por algum motivo desperta o interesse do protagonista em conhecê-la. Pois aqui todos chegam à cidade, onde temos um desfile de todo tipo de criaturas mágicas, embora para Cat, seres como os Trolls sejam tratados como escravos. Chegando a uma discussão onde um de seus colegas decide enfeitiçar os pés da garota, fazendo-a ir diretamente contra a criatura. O protagonista e os outros tentam alcançá-la, mas ela vai rápido demais, e quando está prestes a ser devorada. É Nal quem aparece para defendê-la com um grito poderoso, enquanto Oliver a ajuda a escapar com um feitiço de vento no momento certo. Enquanto isso, Nal, com uma espada sem fio e um tom branco curioso em seu cabelo, acerta um golpe tão forte na cabeça que faz a criatura desmaiar. Com todos a salvo, a academia assume o controle do restante enquanto investiga os responsáveis. Aqui aparece a respeitada e temida diretora, que anuncia que passarão 7 anos se preparando, mas 20% dos novos perderá toda a esperança de se formar. Às vezes porque morrem e outras porque sua mente não suporta o controle da magia, e acabam ou devorados por suas invocações ou matando outras estudantes. Algo conhecido como ser consumido pelo feitiço é o preço a pagar por treinar sua magia. Então, com isso esclarecido, eles passam para a celebração, onde tem muita comida. E onde o protagonista parece socializar com os jovens de antes, onde cada um se apresenta, mas vou mencioná-los quando forem relevantes. O caso é que o protagonista é o novo colega de quarto do albino anão Pete. Enquanto isso, ele percebe que no primeiro dia, seu irmão já contratou uma empregada para protegê-lo caso precise. Isso não faz diferença para ele. O que chama sua atenção é a excêntrica Nanau. Ela está tomando banho na fonte que fica em frente aos dormitórios dos homens. Então, com um pouco de raiva, ele se tranca com a garota para que ninguém possa ver. Mas ele não consegue deixar de reparar nas cicatrizes que ela tem pelo corpo. O fato é que essa garota meiga tem um estranho cheiro de sangue que tenta esconder, mas não consegue, depois de um tempo. Todos estão ansiosos pelo que será sua primeira aula, enquanto o prota ainda pensa no que viu há pouco. Mesmo assim, eles vão com o instrutor para o que será uma aula de esgrima mágica. Utilizando seus atames, que são basicamente armas, complemento da varinha para quando é preciso lutar corpo a corpo. Mas Pete, que é quem entende do assunto, acaba sendo zoado por puxa-sacos e por soltar informações que ninguém perguntou. Ainda assim, é fundamental que aprendam, mas primeiro, 2 alunos experientes deverão lutar, como exemplo. Automaticamente, Nanau quer participar, enquanto um dos colegas suspeitos do incidente com Kat quer desafiá-la. Isso é perigoso porque o protagonista não sabe as intenções deles ou se querem humilhar a garota. Então ele também se candidata para o combate e acaba ficando com o confronto, onde só pela postura da garota fica claro que ela já matou pessoas. Mesmo assim, eles possuem um selo que impede ferimentos, então ao menos vão se esforçar, o que a garota agradece. O que eles não esperavam era que a emoção começasse a aumentar a um ponto em que os dois querem se matar e, sem querer, destroem o selo. Por isso, o instrutor os impede e o protagonista acaba arrependido do que ia fazer, jurando que nunca mais vão se enfrentar novamente. Aqui estão mais algumas aulas, onde essa senhora explica da importância de usar a varinha para invocações. E por último, a aula de biologia, onde eles vão se concentrar em criaturas, aplicando magia. O suficiente para que um verme consiga seu casulo sem exagerar. Eles terão que queimar viva da aberração que criaram. Os prodígios, como o protagonista ou a loira, avançam sem dificuldade. No entanto, como já vimos, para Cat as criaturas são importantes, então ela demora, se preocupa para que nada dê errado e mesmo assim acaba falhando, e por teimosia quem acaba sendo mordido é o protagonista. Rapidamente a ajuda perde alguns pontos, mas ele não liga. Ele a leva para receber tratamento e mostra a ela como é importante cuidar das criaturas, pois ninguém as defenderá. Isso emociona a garota enquanto o resto da equipe chega aqui, mas à noite Pete deixa algo na sala, o Prota e Mitchell o acompanham, já que a escola parece estar situada sobre um labirinto que de vez em quando se conecta com tanto azar que isso acontece. E acabam perdidos, encontrando estudantes do 4º e 5º ano que não parecem muito amigáveis e têm uma magia bastante avançada. Felizmente, um Azucubo e um saqueador de tumbas não se dão muito bem e brigam entre si. Quem ficará com os novatos? Eles também não podem escapar. E é Nanau quem diz que vai se sacrificar para salvar todos eles.
Felizmente, o presidente do conselho chega antes e controla a recepção macabra aos novatos. Ele é tão poderoso que todos obedecem na hora. O principal é que Oliver deve confrontar Nanau, pois não é normal ela querer se sacrificar como se nada fosse. Ela acaba confessando que depois de ter vivido a guerra, como sua família que ensinou a vivê-la, ela estava procurando um rival digno para enfrentar. Ao encontrar Prota, ela sentiu a pureza de uma batalha mortal, mas ao ser rejeitada, perdeu a vontade de continuar. Isso é curioso, porque a forma como ela se conecta com outra pessoa é a maneira dela de amar. Quando todos percebem isso, sabem que precisam moldar a garota para evitar que ela queira lutar até a morte e encontre outra forma de se apaixonar. Grande assistência para o Prota, já que Oliver parece estar gostando. É assim que eles têm outra aula de esgrima, onde alguém pergunta se existe uma forma de um mago usar espadas, pois o instrutor diz que é algo complicado porque existem 6 espadachins entre os magos, dos quais não se sabe como se originam nem como recriar suas armas, mas aqui eles são interrompidos pela falta de atenção de antes. Ele quer brigar com o protagonista. Oliver aceita e planeja perder, mas diz à amiga que sempre lute de verdade. O duelo acaba empatado. Porém, antes precisam lidar com Katy, que descobriu o assassinato do troll da caravana. Ao se opor ao professor responsável, ela sai ainda mais ferida. Todos ajudam a acalmar a situação e salvar a amiga, mas fica claro que o cara começa a sentir raiva deles. Depois recebem e aceitam o convite para o duelo. No entanto, naquela tarde, enquanto Katy começa a se apegar ao troll que quase arrancou seu rosto, os outros estudantes começam a zombar dela. Quando a situação vira agressão, o protagonista calmo usa magia para bater neles e termina de castigo no quarto, o que jogará contra eles no duelo, já que quase todos o odeiam. Mesmo assim, se preparam para o primeiro nível do labirinto, onde tudo é misterioso. Um coliseu onde há bastante gente, até mesmo um show de abertura, onde feras são tratadas apenas como entretenimento, e esse é o tipo de duelo que Andrius quer, ver quem é capaz de matar mais feras. Nanau fica irritado, grita com todos que gostam de um show assim, enquanto chovem garrafas sobre ele. Ele não vai participar disso. Isso acaba em discussão. Mas o que ninguém esperava era que houvesse uma criatura especial nas jaulas, que sem pensar muito devora o responsável e começa seu próprio massacre. Um familiar divino massacra crianças até nas arquibancadas. O Prota sabe que eles não têm chance contra isso, enquanto o convencido, apavorado por ser a presa, quase é devorado. Se Nanau não estivesse controlando a luta, ela já teria iniciado o verdadeiro combate, pois os outros não podem ajudar por estarem ocupados com seus próprios problemas. Quando a garota parece ser esmagada, o Prota usa magia para ajudar, mas ainda fica muito ferido. Ele tenta se curar rapidamente, enquanto Andrius não entende por que ele não sente medo. O Prota afirma que sente medo, mas não se sobrevive fugindo. Isso faz o cara se sentir inútil, enquanto isso o Prota cria uma distração para que a garota possa acertar o golpe de espada. Mas a criatura acaba se recuperando muito rápido, então o Prota sacrifica a parte necessária para que ela consiga acertar o golpe. Mas é Andrius quem aparece com um feitiço que desestabiliza a criatura. Agora sim, Nanau, com toda a intenção, decapita a ave. Agora sim, os poucos que sobreviveram ficam em silêncio, enquanto Andrius, arrependido, reconhece que o cara também teve seu valor. Enquanto isso, o protagonista recebe desculpas de sua protetora, que sabe da responsabilidade de cuidar dele, pois está destinado a um momento ainda desconhecido. Enquanto isso, na academia e depois de uma aula sobre vísceras de besta, o assédio contra Katy parou, enquanto Nanau conquista o respeito por seu uso da espada. As garotas sabem que Oliver foi igualmente importante e, por isso, à sua maneira, dão a recompensa para ele. O problema é que esse incidente, embora a academia não assuma a responsabilidade, a criatura foi embora e ficou por isso mesmo. Werner Affen, Madre, comendo menos que o que nos o castelo, que sem deixamos pela pra house transporteate que está chegando. Por cento. Que Laueleri, que lançou o feitiço nas pernas de Katy, pedisse desculpas. Para ela, uma ativista pelos semi-humanos era desprezível e queria fazê-la passar vergonha, mas ela não teve nada a ver com o troll enlouquecer. Oliver sabe que ela não mente, e Katy só quer agradar o troll.
a ponto de que já recebe comida e, inexplicavelmente, ele fala com ela dizendo para tomar cuidado com a outra garota. Aquela que está presente desde que o problema começou, no entanto, já é tarde. O protagonista, que ainda está pensando por que o trono enlouqueceu, percebe: obrigado, vocês venceram, que na verdade a criatura estava fugindo, mas que rapidamente vão até Kat, mas ela já desapareceu. E o semi-humano, com a capacidade de falar, diz a eles que a levaram para o labirinto. Com pouco tempo, eles entram sozinhos no lugar apenas para serem raptados, por observar a garota do 4º ano, aparentemente amiga de Kate, mas na verdade perversa. Ela é especialista em biologia de semi-humanos e busca criar criaturas inteligentes. Os experimentos são cruéis, como quando ela abriu o cérebro do Troll para ver se ele falava. Só Cat conseguiu, e agora ela quer abrir a cabeça dela também. Ela possui habilidades poderosas da família, como o olho petrificador, tornando a luta difícil. Eles só podem recuar, mas até a magia deles é inferior. No entanto, nada ou mesmo com a katana ela se destaca, se move muito bem pelo cenário, mas a maga usa truques e objetos demais. Ainda assim, o prota é inteligente e não facilita as coisas, enquanto sem perceber, está movendo sua katana com uma leveza que desvia os ataques do inimigo. O rival se anima e lança um forte feitiço de fogo, mas Oliver sabe como revidar. Além disso, sem que percebesse, o prota já espalhou sua magia pelo local, surpreendendo-a com atalhos para lugar nenhum. Ah, e enquanto ela está distraída, ele a ataca evitando seu olho. O problema é que a garota escondia outra dessas maldições na mão, então tudo está perdido. Mas de repente, Nado começa a se mover em uma velocidade tão incrível que o olho não consegue captar e acaba cortando a mão dela. Isso é tão impressionante que pode até ser uma espada nova. As 6 que já existem aqui, como sempre, o presidente do conselho chega um pouco atrasado para salvá-los. Kate se recupera e, apesar da dificuldade com a traição da amiga, consegue seguir em frente, o que ele respeita. O professor Granville rapidamente diz que precisa do protagonista e o leva a uma área do labirinto. Dizendo que despreza pessoas sem talento, o protagonista pelo menos poderia ser um erro. Aqui, o normal seria levar na brincadeira, mas Oliver começa a revelar suas verdadeiras intenções. Sabe que o velho era quem queria que eliminassem o Troll, e também quem fornece semi-humanos para experimentos. Mas acima de tudo, ele menciona uma data de 7 anos atrás e uma mulher. Isso sim o alarma, porque ele sabe o que fez. O protagonista acaba tendo um desejo de vingança incontrolável. Naquele dia, há 7 anos, houve uma vítima desse professor que não foi outra senão a própria mãe dele. De espada que termina com Oliver e seu pescoço cortado, ou pelo menos esse é um dos muitos destinos, já que claramente Granville é mais poderoso. No entanto, o protagonista tem uma habilidade muito apelona que lhe permite buscar entre todos os destinos o melhor final. Aquele em que ele desvia da espada e quando tem o braço cortado, o mestre acaba indefeso. Enquanto o garoto jura fazê-lo sentir as 128 formas de dor que sua mãe experimentou, a menos que ele diga as palavras que... as dores possíveis em todas as partes do seu corpo. Vemos uma cena de sua mãe como estudante, fugindo de um monte de magos, o que só o enche ainda mais de raiva. E até que o cara não menciona o certo, que é o desejo dele de ser morto pelo protagonista, ela não para. É uma vingança que ele não tem só com esse cara que acabou de destruir, mas também com a maioria dos professores que já conhecemos. Mas acima de tudo, e pelo que sua mãe sofreu, a própria diretora da academia. Na verdade, sua família sabe disso e o guarda-costas o protege para que ele possa derrotá-los. Por isso, depois desse primeiro ato, surge uma seita que fará o que o protagonista pedir para que assim possam vingar sua família. 3 meses se passam, já sabemos que esses professores são só fachada e se reúnem para falar do sumiço de Granville. Provavelmente foi um professor ou prodígio que o matou. Embora seja menos provável, eles também desconfiam de alguns alunos, já que as aulas seguem normalmente no dia seguinte. Só que agora é o momento da vassoura mágica, onde os estudantes são levados para uma sala onde devem ser escolhidos por essas criaturas. O protagonista já tem a dele, mas é Nanau quem encontra a mais rebelde de todas. E é com ela que Oliver percebe que era a que pertencia à sua mãe. No final, todos conseguem a sua, e pela ausência de Granville, eles têm um novo professor de alquimia, que por acaso é o pai da loira, de quem Pete é muito fã. No entanto, o mago não parece estar bem. Na próxima aula, sobre desarmar objetos perigosos, eles travam. Em um instante, o protagonista o salva, mas mais tarde o confronta, já que ao apertá-lo, sentiu que ele teve uma mudança repentina de sexo. O garoto não entende, mas o protagonista fala para ele sobre os reverses, explicando que é um caso raro, inclusive é conhecido como um dom, onde a pessoa às vezes muda de gênero. Isso permite que ele tenha habilidade dupla e mais capacidade de mana, dependendo, o que é confuso para o pequeno.
O conselho estudantil o leva a uma reunião privada, onde pessoas nessas condições se sentem livres, e ele aproveita o momento. Enquanto isso, alguém inveja o grupo do Prota e no dia seguinte, durante os treinos, desgrima. Túlio desafia Peach para um duelo, mostrando ser claramente superior e até comentando que, para uma mulher, ela não está mal. Isso motiva Peach a querer melhorar a qualquer custo. No entanto, a ideia de Túlio é incomodar, então enquanto Oliver dá alguns bons conselhos, o cara aparece dizendo que com ele ela pode melhorar muito mais. O protagonista se coloca no caminho de Túlio, eles estão sempre tentando chamar toda a atenção. Então, por que não descobrir quem são os mais fortes da turma? Onde Nanau claramente já garantiu o primeiro lugar, mas mesmo assim é interessante para os outros. Então eles entram em uma lista onde podem se desafiar a qualquer hora e em qualquer lugar, ganhando ou perdendo medalhas. E quem tiver mais no final será o vencedor. Na verdade, Nanau é desafiada primeiro por uma especialista em usar magia, achando que teria vantagem à distância. Mas como já vimos, Nanau é um prodígio e vence apenas redirecionando energia. Enquanto isso, Oliver e Peach seguem treinando, o que traz resultados. No entanto, Oliver é convidado para uma reunião com sua família, onde encontra aquela garota de antes, que está mais amigável, mas também deprimida. Então ele a deixa e continua sua reunião. No entanto, assim que sai do lugar, sente que Túlio está o seguindo. O cara parece odiá-lo, mas não é pessoal, só não quer que ele se destaque mais, por isso começa o duelo. E sem restrições para ferimentos, pois o duelo de espadas é épico. Os dois são muito ágeis, mas têm estilos diferentes. Um cara mais de rua contra a elegância da espada? No entanto, truques como o uso de algemas fazem com que o protagonista leve alguns golpes. O problema é que, quando fica sério, além de se concentrar mais, Oliver vira um arrogante de estádio, chegando a anunciar os movimentos antes de derrotá-lo. O cara acaba dominado e, embora Túlio se liberte, o protagonista não tem piedade, mostrando que nem sempre é tão passivo assim. Ao rival só resta aceitar a derrota com respeito e entregar a medalha. O problema é que não deixam ele descansar quando outro aluno decide desafiá-lo, e esse parece bem agressivo e o vence. Enquanto isso, Peach ainda enfrenta dificuldades com o novo corpo. Isso também traz vantagens, pois ele armazena mais mana, mas ainda precisa aperfeiçoar, como vemos nas lutas de Scream. Enquanto Cat alimenta seu animal de estimação, recebe uma carta da antiga inimiga, que para se redimir lhe entrega o laboratório com os equipamentos. Algo duvidoso por estar no primeiro nível do labirinto, mas pode ser útil como esconderijo. Portanto, depois de passar por um caminho bastante perigoso e encontrar estudantes estranhos e mercadores curiosamente posicionados, eles chegam a um lugar amplo onde podem fazer o que quiserem, formando oficialmente o Clube da Rosa ao unir suas espadas e finalizando com um jantar. Enquanto isso, no dia seguinte, Cat fica encarregada de trazer o Troll para o que será seu novo lar com a ajuda de Vera. Ainda não confiam nela, mas como deu confiança, também ensina truques para sobreviver. No labirinto, eles se acalmam e decidem continuar explorando, prestes a chegar ao segundo nível, que claramente é mais perigoso. E aqui justamente a prima da loira, que tem raiva dela junto com seu cavaleiro, propõe uma luta 2 contra 2, o que é interessante para os protagonistas. Mas acaba se juntando ao cara que derrotou Túlio, e que ao que parece tem um sobrenome bastante respeitado. Ele respeita a Nanau e a loira, mas chama o protagonista de gato fraco do lado delas. Isso ofende o time, mas não o protagonista, que aceita a proposta, sendo levados para o fundo do segundo nível, em uma espécie de floresta bastante misteriosa. Então é aqui que realmente começa o combate, onde sem pensar, Oliver parte para cima do falador, mas ele continua vendo o Oliver como um fracote. Enquanto isso, a loira enfrenta a família, e com o mesmo estilo de luta, o protagonista ataca enquanto se move, sem surpreender o adversário. Na verdade, a técnica que ele usa para redirecionar o oponente, o velho ignora completamente, chamando-o de previsível. Ele demora tanto falando que o protagonista usa a gravidade para aumentar sua força e arranha um pouco o rosto dele, então a luta fica interessante. Enquanto isso, as garotas dominam suas adversárias. É a loira frustrada pedindo permissão ao cavaleiro para usar seu poder. O cara lembra como ela o resgatou, então ele deve sua vida a ela. Invocando sua dolorosa versão de lobisomem, o cara se torna uma máquina muito agressiva, além de resistente. Eles estão dando tudo de si nessa batalha por motivos pessoais, e Nanau faz o melhor que pode, dando a eles uma boa luta. Enquanto isso, o protagonista continua sendo desprezado, mas apenas com palavras. Então, Oliver, estando tão perto, sabe que essa é a fraqueza de um mago, enquanto do outro lado, o lobisomem domina o combate corpo a corpo. No entanto, depois de analisar a situação, Michelle dá um bom choque e a garota acaba no chão. Ela perde toda a agilidade, enquanto o convencido não consegue controlar o protagonista de perto, e de repente, leva um chute e desmaia após um ataque. Stacy também é derrotada enquanto nos explicam que ela é irmã de sangue
de Michelle, mas por ser de outra mãe, nunca foi reconhecida como filha. Um drama, sinceramente, desnecessário. E Nanau acalma, dizendo que não importa, daqui pra frente ela pode ser o que quiser ser. Enquanto isso, o outro cara derrotado começa a contar sua vida, basicamente mostrando como desde pequeno não importava. O rival não podia perder, deixando o nome da sua família em alta. Pois agora, de maneira traiçoeira, ele solta um clarão que desperta um enxame inteiro de vespas do teto, pedindo que se rendam, apaguem suas memórias e morram. Pois aqui, graças à resposta rápida, eles se protegem um pouco, mas sabem que precisam enfrentar esse adversário pouco corajoso. Então, a loira decide mostrar parte de seu poder oculto, trazendo sua aparência de elfa. E com isso, as vespas se reúnem em um só lugar para que, com um impacto gigante, morram em grande quantidade, para que aqui as que restam possam ser atacadas pelos mais habilidosos. Nanau pode enfrentar o tipo de frente com a espada. Claramente é derrotado instantaneamente enquanto se arrepende do que fez. E no final, infelizmente, os protagonistas também o perdoam. Mas felizmente, uma criatura desconhecida acaba capturando ele. O problema é que o inimigo também leva Pete junto. São quimeras que são fortes demais. Então, por enquanto, só resta para eles fugir e contar para o Conselho, que também está tendo problemas com mais desaparecimentos. Tudo porque, aparentemente, a Succubo Salvatore foi consumida pelo feitiço. Os mais poderosos precisam agir rápido, já que os protagonistas não conseguem, pois sofrem ao ver o amigo em risco. Oliver tenta pedir ajuda até ao seu clã, mas é difícil. Na verdade, já tem outros fazendo loucuras, como a loira que quer ir sozinha. Felizmente, Vera, que é do mesmo nível que a Succubo, aparece para lhes dar uma opção. Ela vai dar um treinamento decente para que eles possam sobreviver, enquanto ensina o local onde está a garota. Só se em troca, no final, Cat se tornar sua parceira de pesquisa. Algo que parece justo, se não fosse porque ela é tão maluca. Mesmo assim, aceitam que os mais fortes iniciem o treinamento enquanto os demais aguardam. À noite, eles atravessam o portal para o labirinto em busca de Pete, que acorda nesse momento em uma cela com os outros prisioneiros. Ela está bem, já que neste momento é uma mulher e Salvatore só absorve humana de homens, que ele usa para alimentar seu útero. E assim nascem mais dessas aberrações, chamadas quimeras, das quais o Conselho Estudantil já está cuidando no nível 2. Mas elas são bastante poderosas, e há muitas. Na verdade, Vera utiliza uma dessas criaturas que se encontram no primeiro nível para explicar como devem observar o alvo, aprender suas fraquezas e assim atacar de forma clara, sem parar de se mover. Ou serão aniquilados instantaneamente, são muitas coisas para fazer. Ela faz parecer fácil, mas para o protagonista, eles podem dividir as tarefas entre os três para eliminar essas criaturas. Ainda mais já prestes a entrar na floresta. Ainda assim, com a ajuda de Vera, eles avançam sem muitos problemas pelo lugar, enquanto aprendem, além disso, que as criadas do protagonista também vão limpando um pouco o caminho para eles. Ao chegarem ao próximo túnel, o macaco gigante os ataca sem motivo aparente. Será que as quimeras o deixaram descontrolado? E curiosamente, Nanau quem pede com respeito para que ele os deixe passar, e o macaco aceita. Ele se acalma, mas 2 minutos depois perde a cabeça por uma quimera que surge diante deles. Aqui, os protagonistas devem aplicar tudo o que aprenderam e usar todos os truques. A criatura mesmo assim os esmaga facilmente com sua força, que eles percebem rápido. Eles têm zonas específicas onde, apesar da regeneração, podem atacar novamente e com um bom arsenal de feitiços. A criatura é vulnerável, então o protagonista, reunindo tudo isso, ataca por baixo. E embora Mantis parecesse esperar por isso, ele foi ainda mais rápido, surpreendendo Vera. Eles passam o resto do caminho lutando contra um monte de criaturas. E para a noite, Amaga? Ele se pergunta. Por não ser prodígio com espada ou magia, ele se destaca tanto quanto Nanau ou a loira? Porém, só o protagonista sabe disso e não pretende contar. Assim, ao chegarem ao 3º nível, o convencido se levanta com Pete e, ao saber o que ocorre, oferece uma única saída. Algumas esferas que ele possuía, explosiva, de fumaça e de auxílio, na esperança de que escapem rápido antes que ele morra sangrando. No entanto, aqui vemos algumas lembranças do Azuko, quando jovem, e como sempre, lhe ensinaram que seu corpo era apenas um recipiente para procriar e nada mais. Ele não podia se apaixonar ou coisas assim, o que é muito breve, não justifica nada, mas nos faz entender como seu corpo libera uma espécie de perfume que começa a excitar os homens. Incluindo o protagonista, que ao atingir o 3º nível, sente tudo tão intensamente que precisa se afastar de Nanau, ou a situação ficará carnal. É nesse ponto da viagem que devem seguir de barco, e Vera aproveita para ensinar o feitiço de andar sobre a água, que eles aprendem rapidamente. Porém, após usarem magia para avançar, surge o profanador de tumbas e seu familiar, que facilmente os derrotaria, e ao que parece também recusa negociar.
No entanto, Vera e Mitchell percebem que podem chamar a atenção das quimeras, e que além disso, elas sempre vão atrás do mais poderoso, deixando o sujeito com o problema. Então, eles se afastam enquanto vemos o conselho estudantil conversando sobre boas lembranças com a Zuko. No seu primeiro ano, foi rejeitada por todos por supostamente seduzir homens para gerar filhos. Um assédio sem justificativa. No entanto, Carlos, que era seu único conhecido, sempre a tratou bem. Até mesmo a apresentou para seus amigos, que eram tão estranhos que combinavam com elas. Durante vários meses, eles conviveram como o conselho estudantil, onde a garota se sentia bem, como a curandeira do grupo, mas a inveja era grande. Os boatos de que ela tinha enfeitiçado o presidente circulavam pela academia, e o assédio voltou. Afinal, se ela era fraca, a única forma de conseguir o cargo que tinha era sendo fácil, com todos. A garota não suportou mais e decidiu mostrar quem era a fraca, gerando pela primeira vez uma besta que devorou um grupo de agressores. Isso mudou totalmente sua personalidade. Agora, seria ela uma súcubo ou caçadora de homens? A ponto de ferir um membro do conselho, levando-a ao caos e afastando-a cada vez mais daquele presidente por quem já estava se apaixonando até hoje. Onde continua o seu plano? Bem aqui ela se distrai e Pete usa os orbes para escapar, se esgueirar e, como pode, na superfície, tentar fazer com que alguém venha, veja, seu sinalizador. Felizmente, brilha tanto que elas teriam que ser muito tontas para não ver isso. Por isso, todos se apressam. Sendo Oliver e as garotas que o encontram, mas Salvador também os encontra. Vera tenta convencê-lo a deixá-los ir, dizendo que não atrapalharão seus planos, mas a garota inicia a invocação ali. Enquanto isso, ninguém consegue se aproximar. Acontece que ela atingiu o limite do seu poder, o estado ao qual todo mago aspira, uma zona de domínio que só obedece às ordens do seu conjurador. De onde será que eu conheço isso? A garota. A família dela alcançou do objetivo com esse útero gigante gerando quimeras, e eles só podem escapar se anularem o feitiço ou matarem o conjurador. Por isso, eles rapidamente iniciam o plano com uma zona protegida, de onde Oliver e os outros devem proteger Vera e Michelle, que são as forças de ataque. No entanto, Vera tem algo a mais, provocando a fúria do Azuko ao mencionar que ela nunca mereceu ser uma aluna da academia, muito menos sonhar em ficar com alguém como o presidente, ainda mais sendo uma qualquer. Isso faz com que ela precipite os ataques e eles conseguem derrotar vários inimigos. Ainda assim, Milligan acaba nas garras dessa mulher, que a faz sofrer como nunca, atravessando seu corpo de maneira brutal, enquanto deixa claro que ela não sabe de nada. Assim percebemos que, antes do ritual, ela entregou ao presidente os corpos dos prisioneiros vivos. Isso também não justifica suas ações. Por isso, o sujeito a despreza, o que continua a afetá-la e permite que Oliver a ataque. E embora seja difícil se mover entre tantas criaturas, o cara se arrisca para que Nanau tenha a chance de decapitar a garota. No entanto, ele se arrepende ao vê-la chorar. É verdade que ela também não tem culpa, mas com quão louca ela ficou, alguém precisa fazer alguma coisa. Por isso, enquanto o protagonista coloca sua garota em segurança, os outros estão dispostos a continuar lutando. O lugar começa a desmoronar um pouco, enquanto aparecem seus antigos companheiros, principalmente Carlos, que aparentemente não era apenas seu amigo, mas também tinha um pacto tirado do nada. Se a garota perdesse o controle, eles fazem cena mostrando amizade. O presidente sabe que isso é o melhor. Alguns vão chorar para, em seguida, fazerem uma espécie de fusão, onde acabam sendo apagados. Um final bom demais para essa garota. Enquanto isso, os outros veem o feitiço se desfazer e voltam para a academia, onde parece que ninguém tivesse morrido. Porque dizem que as coisas são assim nessa academia perigosa. Mesmo assim, após alguns dias, ninguém liga para o que houve. A mão de Vera segue por aí voando. Enquanto isso, para o Prota, continua em sua mente que agora todos os seus colegas, pelo menos os dele, estão bem. O real alvo dele são os professores, que recebem todo o seu ódio e logo vão perceber. Assim, encerramos a primeira temporada, e acho que não terá continuação. Esse final não teve muito apoio, né? A ideia inicial é boa, mas de repente eles esquecem dos professores assassinos por causa desse tipo de enrolação. No final, sem peso ou motivação, a primeira temporada fica mediana e até a animação piora. Por isso esse anime não me surpreendeu como há anos não acontecia. Se for série, recomendo assistir resumido, pois não vai perder muito. Os primeiros episódios têm uma aura interessante, mas a menos que o mangá daqui pra frente seja incrível, não vale muito a pena. De qualquer forma, espero que tenham gostado do resumo, a gente se vê no próximo vídeo. E enquanto não saem mais capítulos deste Donwa, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Esta história acompanha Hayato, um garoto que presenciou um momento sombrio em sua vida.
com as criaturas conhecidas como Sabas, que basicamente estão aterrorizando a humanidade e para as quais naquele momento havia poucas armas para combatê-las. Por isso, o protagonista viu sua pequena amiga ser contaminada pelo sangue dessas criaturas. Esse trauma o acompanha até hoje, já como um adolescente que decide viajar nesse navio, cidade onde fica a academia, que inclusive o espera com um comitê de boas-vindas, já que o cara conseguiu a nota máxima nas provas de admissão. Como um gênio, por isso todo mundo quer conhecê-lo, principalmente Emil, uma garota que por algum motivo se veste e age como homem. O fato é que ela rapidamente ganha confiança com o protagonista e eles compartilham momentos com aqueles que serão seus colegas. Na reunião de boas-vindas, as garotas que aguardavam o protagonista chegam atrasadas e, por serem da elite das academias, serão expulsas. Após Emil falar demais, o protagonista precisa assumir a responsabilidade, pois parte da culpa é dele, e a presidente decide resolver isso com um duelo, aproveitando para medir o nível do protagonista. No entanto, Hayato não tem nenhuma experiência em combate, então Emil o leva até Char, a cientista do local que o apresenta. Os 100, basicamente os guerreiros que lutam contra os Abash, com trajes tecnológicos que se adaptam ao seu portador. Então o protagonista não hesita em experimentar o seu e começa a treinar com Emil a tarde toda, que também é forte. No entanto, o protagonista tem mais energia do que consegue controlar e faz uma pausa visitando sua irmã, que recebe o melhor tratamento para sua doença, já que essa foi a condição para que o protagonista entrasse nessa academia. Agora ele deve aproveitar a nova vida com o colega de quarto. Chega o dia do evento e a presidente está totalmente preparada. Ela opta por não usar o traje de corpo inteiro como vantagem, pois confia na Vitória, a rainha da academia. Quando a luta começa, o protagonista surpreende com um ataque clássico, irritando Claire e forçando-a a usar todo o seu armamento. Como um protagonista que não só se move muito bem, mas também consegue repelir vários ataques. No entanto, a experiência da garota pesa bastante e suas armas são tão avançadas que estão prestes a derrotar o protagonista. Mas aqui o protagonista sente uma dor de cabeça, perde a consciência e entra em modo berserker, encurralando a presidenta que nada pode fazer. Ela não tem escolha a não ser usar o traje completo, recuperando parte da batalha. Agora ela respeita o poder do protagonista, e mesmo vencendo, reconhece que não foi uma vitória real, já que era seu primeiro combate. Assim chega-se a um empate técnico e um pedido de desculpas, permitindo que o protagonista, mais relaxado, aproveite a cidade com Emil. Isso o incomoda um pouco, pois é um encontro com um homem, então liga para Karen para passarem a tarde juntos. Mas a presidente os encontra, já que quer propor ao Hayato que se junte à equipe de Slayers da academia. No entanto, Emil também quer entrar e pode provar que é apta para esse título. Mas aqui, eles são interrompidos por um alerta de inimigos e veem que precisam viajar imediatamente para a ilha que está sendo atacada, e onde há muita gente, graças a uma idol reconhecida. A Kitya faz com que levem o prota para sua primeira batalha de verdade. No entanto, assim que chegam ao quartel, percebem que se trata de 3 Sabas, e além disso, um deles tem um poder desconhecido. O ideal é que os novos recrutas só assistam. Por enquanto, no entanto, Hayato sabe que eles precisam de reforços e quando chegarem já será tarde demais, então o prota insiste em acompanhá-los. E a rainha aceita, mas com a condição de que ele cuide de algo menor, depois do tutorial que elas acabaram de dar. E é aí que Hayato e Emil tentam replicar o mesmo feito e conseguem com um ataque bem sincronizado. No entanto, aqui o importante é o inimigo desconhecido que acaba sendo muito poderoso e consegue derrotar as companheiras de Clay. Então, sua líder tenta enfrentá-lo. No entanto, não será tão simples, já que seus raios perderam energia após a última batalha com o protagonista, e é no momento exato que Hayato a salva. Apesar do olhar apaixonado, a população segue em perigo, e a nova dupla deve usar barreiras para desviar ataques. No entanto, Emil, que também tenta proteger os Slayers feridos, acaba em perigo, revelando uma marca em seu abdômen. Igual a garota que muitos anos atrás foi infectada nos braços do protagonista e que acaba sendo reconhecida como Emília. Ninguém esperava por isso. Devido ao trauma, ele perde o controle e ativa o modo completo, ganhando poder incrível, mas perdendo a razão. Apenas o beijo do verdadeiro amor pode tirá-lo desse transe. Agora ele veste seu traje completo e controla totalmente sua mente. E isso lhes dá a oportunidade perfeita para derrotar o selvagem e sentir pela primeira vez como é proteger uma cidade. Agora ele lembra do seu nome como seu herói? Por hora, ele pede desculpas à irmã por preocupá-la e vai para o quarto, onde por ordem da presidente Emília, ela não pode mais ficar com ele. Claro, eles aproveitam para esclarecer que ambos têm esse poder berserker, e que isso se deve justamente ao fato de terem sido contaminados pelo sangue do Savage, que se fundiu perfeitamente com seus corpos, transformando-os em uma espécie chamada Variance.
Eles não são os únicos no mundo, mas são interrompidos por Claire e pelas admiradoras que agora seguem o protagonista, incluindo justamente a idol da ilha chamada Sakura, que ela mesma pede à academia para que o herói a escolte durante seus dias de apresentação. Então Claire o prepara para a missão, onde decide levar sua irmã, que é muito fã da idol, e ao conversar um pouco com ela, percebe que ela é muito gentil. Embora essa garota não esperasse que o prodígio fosse tão sério, por isso, quando estão a sós, ela insinua bastante, até mesmo como esposa. Algo estranho? O protagonista, agindo como um gênio, entra na brincadeira para testar seus limites, e acaba muito envergonhado. Ainda assim, eles seguem flertando enquanto ele a acompanha nas reuniões sem problemas. E à tarde eles visitam o estágio da apresentação, onde Hayato percebe todo o esforço da garota e, claro, seu 100 que a ajuda a fazer o show. Mas enfim, é hora de descansar. E o protagonista acaba encontrando Emilia, com quem o clima começou a ficar tenso, já que parece que os dois estão formando uma boa relação. E Hayato a convida para um encontro, mas antes ele encontra Claire, que conta para ele que há humanos que têm roubado partes do Savage mortos. Ele deve tomar cuidado com Sakura, mas antes tem um encontro com Emilia, onde fazem muitas compras. Claire, ao ver tudo, sente ciúmes e chama-o numa emergência, pois Sakura fugiu do quarto e precisam procurá-la. No entanto, a garota os encontra primeiro e o convence a acompanhá-la a um lugar que ela quer visitar, deixando Emilia para trás. Se fossem vistos com ele de roupas femininas, seria um problema para os outros alunos. Ela o leva a um ponto alto da ilha e se abre, dizendo que o admira por ter protegido o local favorito de sua mãe, que morreu no acidente dos protagonistas quando eram crianças. Só que para ela foi muito difícil, com um pai que, no final das contas, a vendeu para uma mulher chamada Vitali, que fez todo tipo de experimentos para transformá-la em uma Variant. Durante esse tempo, só as palavras de um menino que gostava do canto dela a mantinham bem. Nem preciso dizer quem foi. Isso faz ele se apaixonar ainda mais. No entanto, voltando para casa, o carro é atacado por um dos Sabas que ainda restavam na ilha, e o protagonista precisa cuidar disso. Mesmo em desvantagem sem o traje, ele não desiste e faz o possível. Inclusive, Sakura acaba ajudando com o escudo do seu traje para que Hayato possa destruir o núcleo do inimigo. Porém, enquanto a garota comemora com seu futuro marido, surge outro Sabas, bem maior, e ambos já não têm forças para proteger as pessoas. Felizmente, eles ganharam tempo suficiente para a chegada dos reforços, que acabam sendo os outros novatos. Então, todos unem forças e criam um plano para derrotar a besta. Se não fosse porque, no momento crucial, surgem 100 desconhecidos e poderosos para impedir o caminho deles, como Claire mencionou sobre humanos com 100 ilegais, e que, de maneira estranha, acabam com Sabas de uma forma bastante violenta, bebendo o vírus, que é tão letal como se fosse água, além de levarem os 2 núcleos das feras como parte da missão deles. Por isso, depois que Sanos retorna, Charlie conta ao Prota que os 100 usam partes do núcleo dos Sabas para funcionar, e há pessoas como Vitali que procuram fazer suas próprias máquinas. Mas enfim, agora o importante é o show da Sakura, que está motivada depois de se encontrar com o protagonista, e faz a melhor apresentação da sua carreira. Para sua mãe, sua admiradora, e também para Hayato, a quem ela promete que voltará em breve para se casar. E ela não demora, no dia seguinte já está na cama, na academia, enchendo ele de beijos, causando caos entre as outras do harém. E ainda mais porque chega o dia de praia, onde cada uma tenta impressionar o protagonista. E é Emil quem está em desvantagem por não poder revelar seu gênero, então Sakura aproveita todo o tempo que pode. Eles aproveitam a tarde até que surge Yuda, irmão de Claire, que primeiro reconhece o potencial do protagonista e seus companheiros. Mas ele leva a irmã de forma suspeita. Depois descobrem problemas e precisam ir às montanhas para enfrentar muitos Sabas que surgiram. No entanto, primeiro Yuda leva o protagonista até o fundo do navio e mostra a fonte de energia do lugar, que acaba sendo sua irmãzinha, Lisa. Se é a mesma inteligência do navio, e que era uma variante que perdeu tanto o controle do seu poder que entrou em hibernação nessa espécie de cúpula, liberando energia para manter um navio. E embora Yuda tente fazer com que o protagonista acorde, Claire percebe isso e no final não acaba funcionando. O problema é que Yuda não faz isso pela irmã, e sim porque precisa dela para outros planos. Mas precisamos seguir com a missão. E os esquadrões se preparam e viajam para a cidade natal de Emilia, onde descobrimos que ela é a princesa do lugar, mas também que há Varians os observando das sombras. Ainda assim, eles alcançam a floresta e se separam para derrotar os inimigos, o que parece funcionar sem problemas, mesmo sem chover, que é a única coisa que bloqueia suas armas, então à noite tudo o que fazem é revezar para vigiar.
Quando chega a vez do protagonista, Claire comenta que seu irmão é egoísta. Após derrotarem uns Sabas no lago, decidem tomar banho, onde ela confessa que, ao contrário dele, sua irmãzinha Lisa tem sangue dos Sabas desde o dia em que nasceu, já que a própria mãe dela fez experimentos com eles. Ela está por trás de tudo, mais até que a própria Vitaly. Eles são interrompidos ao receber 2 alertas de inimigos na área, antes de perderem a comunicação entre os esquadrões. E é que os Hunters estão atacando eles e derrotando qualquer um que encontrarem. Enquanto o Prota vai colocar suas amigas em segurança, Claire decide ajudar sua equipe da escola, que encontra totalmente derrotada. Isso desperta a fúria da garota, mostrando por que ela é a rainha da academia. No entanto, por azar, começa a chover e suas armas já não podem usar magia, algo que o inimigo aproveita para atacar em grupo. E mesmo tendo seus escudos, a violência dos caçadores a deixa vulnerável. Mas Hayato estava junto com a garota para ajudar, controlando um pouco a situação. Porém, o ressentimento do mais velho dessas crianças pelos humanos impede que se rendam ou deixem de ajudar Vitaly, que prometeu mudar este mundo. Então ele decide sacrificar seu corpo como Variant, se sobrecarregando. No entanto, felizmente aparece um Sabas que o acalma com um bom golpe. Então todos os outros precisam unir forças para salvá-lo e derrotar o inimigo. E o resto dos caçadores, que em sinal de gratidão, restabelecem a comunicação. Então todos os esquadrões se unem para um ataque sincronizado que não tem efeito na primeira tentativa, já que Clyde não tem força suficiente. E adivinhem, o protagonista precisa passar um pouco do seu vírus Sabas através de um beijo, o que a loira acaba gostando. Ainda mais quando ele lança um raio tão forte que a besta não consegue bloquear e o protagonista destrói seu núcleo usando todo o poder. Sem perder o controle e cumprindo a missão, agora podem voltar para casa. No entanto, por algum motivo, Yudao desejou levar também os caçadores para a cadeia, o que preocupa os estudantes. Enquanto isso, Vitaly, ao ver que seus experimentos não retornaram, prepara a segunda fase. O que são esses Sabás criados, aparentemente sem núcleo, que ela libera de imediato e elimina um esquadrão de patrulha. Tudo isso enquanto preparam um festival escolar que nunca pode falhar. Mesmo assim, precisam ter cautela, pois Vitaly está solta, especialmente após o esquadrão atacado por ela reaparecer ileso, inclusive o líder. Os preparativos seguem normalmente. Karen está praticando para se apresentar com Sakura, enquanto o Prota se diverte com Emilia, já que conseguiu se vestir como mulher, revelando detalhes que não pudemos ver antes. No entanto, Yudao também está pela área e de maneira misteriosa parece estar procurando por algo. Ainda assim, as apresentações começam e todo mundo fica extasiado com o que vê. O problema é que Vitaly controla a loira, aparentemente saudável, e a faz abrir todos os sistemas de segurança e entrar pela porta da frente. Enquanto todos os outros estão aproveitando o show de Karen, que agora com seu 100 pode fazer o espetáculo que sempre quis. Porém, a felicidade acaba rápido ao perceberem pelas câmeras um intruso, mas já é tarde demais. A garota implantou em toda a academia esse tipo de vespas com núcleos que ela coletou dos Sabas, embora não sejam muito fortes para os estudantes. A função delas é se imolar contra os transformadores de energia, o que coloca o sistema em xeque, já que as vespas agora controlam os computadores e a segurança. Ela até deixa passar um avião que colide com o navio e libera um monte de Sabas sem núcleo que já tínhamos visto, e que querem destruir os painéis de energia para chegar até os civis. Um claro atentado contra os 100. Então, com esse caos, só resta que a rainha da academia saia para lutar. No entanto, eles não podem ficar sem um líder para guiá-los. Por isso, o Prota e Emilia decidem assumir essa tarefa, arriscando suas vidas para não deixar tanta gente morrer. Enquanto Vitaly está recrutando novamente os Hunters, dos quais 2 deles já não têm tanta certeza sobre atacar. Essas pessoas que os trataram tão bem. Então, a garota os obriga com seus colares de nascimento, enquanto o Prota tenta defender a barreira com todas as suas forças. Essas criaturas sem núcleo viram grande distração. Enquanto isso, Vitaly manipula os Hunters para tentar alcançar Lisa, aquela inteligência que já conhecemos. E por isso ele não se importa em sacrificar seus aliados, algo que os Hunters se cansam de suportar. Mas Vitaly já não precisa mais deles, ainda mais agora que está diante do objetivo que sempre procurou. No entanto, aparece Yudao, que acabou sendo parte da raiva da garota, já que a conquistou e depois a abandonou. Aqui estamos com Yudao, que já sabia que tudo aconteceria assim, inclusive as coisas ruins que suportaram, e não fez nada. Já que neste momento os Sabás artificiais estão emitindo um som que enfraquece a todos.
E Yudao já sabia disso, mas não moveu um dedo. Mas ele já havia preparado Lisa, sua irmã, que conseguiu libertar da prisão, de energia e que arruína completamente o plano de Vitaly, que Yudao acaba destruindo totalmente. Enquanto isso, do lado de fora, o canto de Sakura e o apoio de Lisa ajudam os Slayers a recuperar a energia. Agora eles podem lutar de novo contra os Sabas, que se unem em uma grande massa. O protagonista decide entregar todo o seu poder e parece conseguir. De repente, ele se levanta de novo enquanto Hayato está fraco demais para continuar. Os Hunters, buscando redenção, sacrificam sua estabilidade e usam todo o seu poder para salvar a academia. No entanto, acaba sendo a mais nova, a mais afetada por abusar de seu poder, causando nela mesma um estado de sobrecarga que poderia fazer explodir toda a cidade. Por isso Claire decide dar o golpe final. Com a ajuda de Lisa, que lhe dá forças para tentar salvar a amiga, o protagonista tenta alcançar sua consciência com palavras, mas a fera está fora de controle e Claire precisa detê-la. O protagonista usa seu poder para alcançá-la e acalmá-la, oferecendo-lhe uma nova opção. Pela primeira vez, ela pode ser livre. Ela não precisaria mais servir a ninguém, acalmando completamente a garota que volta a si, e dando a maior vitória até o momento para os Hundreds, para que assim à noite todos possam aproveitar sua vitória. Enquanto isso, Hayato, o herói de todos, é recompensado com um beijo, Emilia, onde o rapaz também aceita os sentimentos dela e decidem ficar juntos. Então a garota revela o inesperado segredo de que é mulher para todos. E alguns comemoram, outros ficam com ciúmes, mas com um relacionamento que não vai mudar, principalmente enquanto o mundo continuar em paz. Deixo aqui a série que terminou de forma fechada há anos, e até agora não teve continuação. Espero que tenham gostado do resumo. E como disse meu pai, eu os abandono.